Continuando aqui nosso bate-papo, né, sobre a viga Gerber, tá? Quem perdeu a aula passada, vai lá no vídeo anterior, né, de análise 1 e assiste para entender como é que a gente resolveu até aqui. A gente combinou que iríamos começar a aula de hoje continuando, né, a resolução do exemplo 1. O que a gente fez na aula passada? A gente viu 2 métodos de resolução para encontrar as reações de apoio, né, que foi o método da decomposição e o método direto, né, que é utilizando a equação adicional da rótula. Aplicando esses 2 métodos, a gente encontrou exatamente as mesmas reações de apoio no apoio A, B e D, tá? Então, nós já temos os valores das reações de apoio dessa viga. Ficou faltando a gente fazer os diagramas de esforços internos. Então, para uma viga, né, como vocês bem lembram, uma viga biapoiada, simples, os diagramas de esforços internos que a gente calcula são força normal, força cortante e momento fletor. O diagrama de normal, ele vai ser nulo sempre que a gente não tiver uma força que produza esse efeito axial. Então, se nós não tivermos força horizontal ou força inclinada aplicada na viga, o nosso diagrama de força normal vai ser totalmente nulo, que é exatamente esse nosso caso aqui. Então, com o diagrama de normal nulo, nos resta calcular apenas o diagrama de força cortante, que é o cisalhamento, e diagrama de momento fletor, que vai nos mostrar aí aonde essa viga sofre uma maior flexão. Então, vou começar aqui calculando a força cortante em cada uma das seções, né, em cada um dos pontos, e depois eu vou desenhar o diagrama, tá? Então, força cortante, só relembrando com vocês da convenção de sinais do esforço interno de força cortante. Olhando pela direita, a gente tem uma força cortante para baixo, positiva. E olhando pela esquerda, a força cortante ela é positiva se estiver para cima, tá bom? Convenção de sinais, não vamos nos esquecer. Então, vou começar aqui calculando pelo primeiro apoio, o apoio A. Então, no ponto A, eu tenho esta força aqui, esta reação. Se eu traçar uma seção e imediatamente depois aqui do ponto A, eu posso olhar essa viga pela direita, ou posso olhar isso aqui pela esquerda. Olhando pela esquerda, eu tenho apenas a reação de apoio, aqui de 1,25. Olhando pela direita, eu tenho todas essas cargas aqui que vão entrar no cálculo da minha cortante. Como é que eu costumo fazer? Eu sempre escolho o lado que eu tenho menos cargas para olhar. E aí, quando eu chego lá no intermédio da viga, eu olho pelos 2 lados para saber se a força cortante está dando o mesmo valor, e aí, tá? Então, normalmente eu faço assim. Então, a força cortante, eu chamo de Q, certo? Tem gente que chama de V, eu chamo a força cortante de Q. Então, a cortante no ponto A, olhando aqui pela esquerda, vai ser igual a 1,25, só que o sentido dessa força está para baixo. Então, segundo a convenção de sinais, ela é negativa, menos 1,25 kN, tá? Continuamos aqui olhando a nossa viga, existe essa carga distribuída, que vai fazer com que a minha cortante sofra modificações, até que eu chego aqui no ponto B. No ponto B, eu tenho outra carga pontual, outra reação de apoio. E na cortante, forças pontuais geram descontinuidades no diagrama. Então, sempre que eu tiver uma força pontual no diagrama de cortante, eu vou ter que traçar uma seção imediatamente antes e outra seção imediatamente depois para calcular o valor dessa força cortante. Eu vou chamar essas seções de B' e de B, 2 linhas, tá? A linha aqui é a antes e a B, 2 linhas, vai ser a seção depois, tá bom? Então, cortante aqui, força cortante na seção B', eu vou continuar olhando pela esquerda e vai ser todas as cargas que tiverem à esquerda da minha seção. Eu tenho menos 1,25, que é esta força aqui,
menos o efeito mais o efeito da distribuída, que também é negativo. Menos 10 vezes 4 metros, que é a distância. Então, eu tenho menos 40, menos 1,25, menos 41,25 quilômetros. Agora, eu vou calcular em B duas linhas, tá? Calculando pela esquerda, eu já sei quanto é a minha cortante aqui em B'. Agora eu vou olhar aqui na minha seção B duas linhas. Então, eu só vou somar o efeito dessa força aqui. Vai ser menos 41,25, que é o valor que eu já tinha calculado aqui em B', somado com essa força. Está para cima, eu estou olhando pela esquerda, então ela é positiva, tá? 84,58. E aí, isso aqui, vou fazer de cabeça não, porque já estamos no CD noite, né? Então, não merece confiança. Depois das 9. É 43,33 quilômetros. Eu falei que quando eu chegasse numa seção mais ou menos intermediária, eu ia fazer pelos dois lados só para conferir, tá? Então, aqui foi olhando pela esquerda, fazendo a cortante em B duas linhas, olhando pela direita, ou seja, olhando por esse lado aqui, eu tenho essa força e essa carga, tá? Então, a carga distribuída, ela está para baixo, então ela é positiva. 10 vezes todas essas distâncias aqui. 3 mais 3, 6, mais 1, 7. E a carga azul, a reação, está para cima, olhando pela direita, ela é negativa. Menos 26,67. Então, eu tenho 70 menos 26,67, 43,33. Eu estou só verificando aqui que a minha cortante está ok, tá? Para continuar aí, seguindo. Aqui no ponto C, a gente tem uma rótula. A rótula, ela não causa descontinuidade no diagrama de momento fletor, não, tá? A rótula não... perdão, de cortante, tá? Não causa descontinuidade no diagrama de esforço cortante. Ela só causa descontinuidade se tiver uma força pontual aplicada sobre ela. Mas a rótula sozinha não causa nenhum efeito especial no diagrama de cortante, como causa no de momento fletor. No momento fletor, obrigatoriamente, o momento fletor na rótula tem que ser zero. Né? Aqui no cortante, não. Ela é um ponto qualquer. Como eu não tenho nenhuma força pontual que gere descontinuidade, eu continuo seguindo em frente procurando outra seção onde é necessário calcular força cortante. E eu acabei de encontrar. É aqui no ponto D. Eu tenho mais uma reação de apoio, então eu tenho mais duas seções. Uma seção imediatamente antes e uma seção imediatamente depois, tá? Então, é D' e B duas linhas. Ficou tão ruim aqui de ver. D duas linhas. A força cortante em D', tá? Agora, eu não vou mais olhar pelo lado esquerdo, tá? Agora eu vou olhar todo mundo pelo meu lado direito, porque eu estou mais próximo da outra extremidade, eu vou mudar o meu lado. Mas você pode sempre continuar olhando pelo mesmo lado, não tem problema nenhum. O lado que você vai olhar, quem escolhe é você, tá? Não é obrigatório você fazer da mesma forma, da mesma metodologia que eu faço. Então, a cortante em D', olhando pela direita, eu tenho a força distribuída de 10, positiva, porque ela está para baixo, vezes 1 metro, que é essa distânciazinha aqui, menos a reação 26,67, que está para cima, então ela é negativa. 10 menos 26,67, menos 16,67 quilômetros. Em D duas linhas, que é logo após, eu não tenho o efeito da força, né? Eu já estou depois da força, então vai ser só 10
vezes 1, 10 kN. E aí eu preciso calcular, não estou acreditando, a cortante em E, tá? Que é o último ponto na minha estrutura. Se eu olhar, traçar uma seção bem aqui e olhar pela direita, todas as forças vão entrar, porque isso aqui e vai ter que dar zero, né? Porque isso aqui é uma estrutura em equilíbrio. Olhando aqui pela direita, eu não tenho nenhuma força pontual, então a cortante em E, ela é nula. Se eu olhar pela esquerda, vai ser o somatório de todas essas forças aqui, seguindo a convenção de sinais, e ela vai dar zero do mesmo jeito. Então, esses são os valores da força cortante que a gente tem aqui nessa nossa estrutura. Falta só desenhar, então, o diagrama, tá? Eu vou só puxar aqui essa linha um pouquinho mais para cá. Tá? Então, para calcular o diagrama, ou para desenhar o diagrama, eu vou marcar aqui as medidas e vou sair colocando os valores. Aqui é a metade, 5. Aqui 1 é o primeiro, 4 metros. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. Só para ficar mais ou menos parecido, tá? Então, eu vou desenhar aqui, ó. A força cortante na seção A, ela era menos 1,25. Então, menos na força cortante é para baixo, tá? Menos 1,25. Quando chegou no ponto B de bola, na seção B', que é a primeira seção aqui, quando ela sai daqui, ela encontra a seção B', foi menos 41,25. Então, a seção B', ela acontece bem aqui. Tá? Menos 41,25. Então, eu tenho que ligar isso aqui. Daqui para cá. Será que eu vou conseguir fazer esta linha reta? Ficou até razoável. Tá? E essa cortante, ela é negativa. Ainda no ponto B, ela sai do 41,25 negativo e vai para o 43,33, só que positivo. Só que não, né? Tá ficando meio torto aqui, mas é a falta do costume. Porque eu tô começando agora, né, o semestre. Mas vai dar bom. No quadro eu prefiro, né, fazer no quadro, mas estamos em casa. 43,33, né, que é a cortante positiva, na seção B, 2 linhas. Ok, 43 aqui foi só para conferir. Vamos para a seção B, para o ponto B. Ó. Aqui no ponto C eu marquei, mas nem precisava, né? O ponto C aqui não interessa o valor da nossa cortante, a gente nem calculou. Então, vamos direto para o B. Na seção B', a cortante é menos 16. Então, ela é negativa aqui. 41, 20, 16 é mais ou menos por aqui. Só para ficar mais ou menos em escala, tá? 16,67 negativa. E aí ela sai do 43 e vem para cá. Né? E eu tentarei mais uma vez fazer aqui essa linha chegar. Tem horas que a ponta da caneta engancha na mesa, aí não anda de jeito nenhum. Aí acontece isso aqui. Mas ficou razoável. Dá-se uma pintadinha para disfarçar. Aqui é uma zona de cortante positiva e aqui uma zona de cortante também negativa. Do 16,67 negativo, que é o D', ela vai para 10 positivo, né? Ainda que no ponto B. Então, ela sobe aqui, ó.
tá? Sobe 10 e bem aqui ela é 0. Então, ela faz isso aqui. Pronto. Simples assim. Esse é o nosso diagrama de esforço cortante da estrutura e ele está todo em quilonewtons, tá? A gente indica aqui a unidade, que é para dizer, para ficar fácil, né, para quem está vendo, qual é a unidade que a gente está utilizando. Esse é o nosso diagrama de força cortante, sem muitas complicações, né? Afinal, essa viga só tem uma carga linear e uma carga distribuída, tá? Sobre ela. Então, o diagrama de cortante, ele é todo linear. O que é que a gente pode observar do diagrama de cortante? Quando nós temos uma função linear cruzando o eixo da estrutura, ó, ela começa positiva e termina negativa, ou começa negativa e termina positiva, sempre que a gente tem esses pontos de encontro aqui, entre a função linear e o zero, né, quando ela corta o zero, isso aqui quer dizer que, nesse ponto, nós vamos ter um máximo da função momento fletor. E por que isso acontece? Porque é sabido por todos nós que a derivada do momento fletor em direção ao eixo é da função m de x, né? Porque tudo isso aqui são funções, ela é igual à força cortante, tá? Então, a derivada do momento em relação ao cortante, ela é igual a zero. Isso aqui é uma relação conhecida já de vocês, né? Desde a resistência dos materiais. Então, se a derivada do momento ela é igual a cortante, quando o cortante for igual a zero, o momento está no seu máximo valor. Então, a gente tem que observar esse ponto aqui e nós vamos ter que calcular o valor do momento para esse ponto, tá? E vamos fazer isso já, né? Quando a gente estiver calculando o diagrama de momento fletor. Estou só falando para vocês aqui, para vocês já irem relembrando, que sempre que a gente tiver uma função linear, uma cortante linear, né? Um trecho de força cortante, que for oriundo de uma carga distribuída, e essa função, esse trecho, cortar o eixo da estrutura, ou seja, interseccionar aqui indo a zero, nesse ponto, onde o cortante for igual a zero, a gente tem o máximo valor do momento fletor. O momento vai ser máximo exatamente nesse ponto aqui, tá? Onde o cortante de x vai ser igual a zero. Aqui onde o cortante foi igual a zero, e isso somente, tá? Se for função linear. Aqui isso não acontece, ó. Aqui eu tenho uma descontinuidade. Apesar do gráfico cortar aqui o eixo x, ela não está vindo como uma função decrescente resultante aí da carga distribuída. Alguém ia falar alguma coisa? Era eu, mas era sobre essa descontinuidade mesmo. Mas você já respondeu. Quando tiver essa descontinuidade aqui, aí não é momento máximo. O momento máximo é somente em um trecho de cortante linear. E a cortante ela só é linear quando a gente tem carga distribuída. Essa descontinuidade aqui, ela acontece por conta da força pontual, tá? Então, força pontual, cortante constante. Né? São aquelas relações que a gente vai relembrando aí no decorrer da disciplina, que vocês já viram lá em mecânica e lá em resistência dos materiais também. Mas aqui em análise, agora a gente aplica bastante, né? Então, a gente vai sempre falar dessas relações. Então, com o diagrama de momento cortante calculado, vamos para o momento fletor. Eu trouxe aqui a viga de novo, né? Já preparei para não precisar ficar voltando. E vamos fazer aqui o cálculo dos momentos fletores, tá? Opa. Momento fletor. A convenção de sinais do momento fletor, eu gosto de chamá-la de carinha feliz, tá? E aí minha carinha feliz aqui foi bem torta. Deixa eu refazer isso aqui. Carinha feliz, ó, que é sempre da tração para a compressão, né? Flexão positiva, que a gente chama sempre da parte tracionada para a parte comprimida da estrutura, tá? Então, olhando pela esquerda e olhando pela direita, sempre de baixo para cima, a nossa flexão, ela é positiva. Não confundam convenção de sinais de momento fletor com regra da mão direita,
que a gente calcula a reação de apoio, tá? É diferente, são duas grandezas aí diferentes. Um é esforço interno, o outro é equilíbrio das forças externas. Meu Deus, eu estou tentando aqui fazer uma coisa mais ou menos aprumada. Agora ficou melhor. Então, no momento fletor, a gente só precisa calcular os momentos fletores nos nós, tá? Então, a gente só vai precisar calcular o momento fletor no ponto A, no ponto B, no ponto D, no ponto E, e o momento fletor no ponto C, pelo fato de ser uma rótula, ele já é conhecido. E quanto é que ele vale? Não ouvi. Zero. Ele vale 0, né? Melhor abacaxi que você respeita, exatamente. Eu sou um abacaxi super respeitado. E o momento fletor na rótula, vale 0. Vocês sempre vão lembrar desse abacaxi falando isso. Né? Então, vamos lá. Momento fletor em A. No caso do momento fletor, não precisa a gente trazer essas seções aqui, ó. B', B2 linhas e tal. Por quê? Porque as forças pontuais, elas não geram descontinuidade no momento fletor. A gente só vai precisar fazer seções para calcular o momento fletor se porventura eu tiver um momento aplicado. Aí sim eu vou precisar traçar uma seção antes e depois. Não é o caso desse nosso exemplo aqui ainda, tá? Então, o momento fletor no ponto A, tá aqui ele. Eu posso escolher olhar pela direita ou pela esquerda. Qual é o melhor lado para a gente olhar aqui o momento fletor? Direita ou esquerda? Esquerda. Esquerda. Olhando pela esquerda, esse momento fletor vai ser quanto? Eu tenho algum momento fletor aqui, eu tenho alguma flexão resultante aqui nesse apoio A? Não. Não, então quanto é o fletor? Zero. Né? Então, sempre que a gente tiver apoio simples, tá? Primeiro ou segundo gênero, na extremidade da viga e não tiver nenhuma carga de momento aplicado sobre ele, o momento fletor naquele apoio extremo vai ser 0. Isso só vale se ele estiver na extremidade e eu não tiver nenhum momento aplicado. Aonde mais o momento vai ser 0? O momento fletor na rótula vai ser 0, então o momento em C é 0. E analogamente aqui ao apoio A, nós temos uma borda livre aqui no ponto L, que olhando pela direita, eu também não tenho nenhuma carga de momento aplicado. Então, o momento fletor no ponto E também vale 0, certo? Falta calcular o momento fletor em B e em D. Vamos fazer. Momento fletor no ponto B de bobão, nós podemos escolher olhar também pela esquerda ou pela direita. Eu vou olhar pela esquerda porque eu tenho menos cargas, mas eu vou olhar também pela direita porque eu estou pegando aqui esse ponto B como sendo aquele ponto intermediário onde eu estou fazendo os esforços pelos dois lados, só para conferir, tá? Então, olhando aqui pela esquerda, essa ponta já está tão grossa, está tão gasta, que está ficando ruim aqui, minha letra é muito, eu não consigo escrever maior. Momento fletor em B, olhando pela esquerda, a gente vai ter esta carga de 1,25 e esta carga, ela gera uma flexão nesse sentido aqui, ela puxa a estrutura para baixo. Então, ela está puxando a estrutura para baixo e eu estou olhando pela esquerda, o momento fletor que ela gera aqui é negativo. Então, é menos 1,25 vezes a distância dela, que é o braço de alavanca, 4 metros. Assim como também esta carga distribuída, né, também puxa essa estrutura para baixo, gera uma flexão negativa de menos 10, a distância é a mesma, 4 metros, e por ser carga distribuída, eu tenho que ter aqui o meu braço de alavanca, que é no meio, né, no centro de gravidade da carga, que vai valer aqui 2 metros, tá? Então, este momento fletor vai ser menos 1,25 vezes 4, menos 10 vezes 4 vezes 2, menos 85 quilonewton metros. Agora, eu vou fazer o momento em B, olhando pela direita, só para ver se eu vou encontrar
o mesmo valor, né? Se eu não encontrar o mesmo valor, chorarei, né? Porque aí vai estar tudo errado. Então, olhando pela direita agora, né? Vamos pegar aqui essa carga de 10 todinha e a força pontual aqui de 26,67. Então, essa reação, ela gera um momento nesse sentido, ó. Ela puxa, ela empurra a estrutura para cima. Olhando pela direita, o momento nesse sentido aqui, ó, ele é positivo. É uma flexão positiva, então 26,67, vezes a distância dela até o ponto B, que é 3 mais 3 aqui, 6 metros, tá? Vezes 6. E a carga distribuída, ela gera uma flexão no sentido contrário. Ela está puxando a estrutura, fletindo aqui para baixo. Está empurrando para baixo. Então, ela gera um momento negativo de menos 10, vezes a força completa, a distância completa, 3 mais 3, 6, mais 1, 7. E o braço de alavanca aqui é a metade, 3,5. Tá? Então, isso aqui é para dar menos 85. Vamos ver se vai. 26,67 vezes 6, menos 10 vezes 7, vezes 3,5, deu menos 84,98, erro de arredondamento aqui, né, porque as reações não deram exatas, e aí eu aproximei, né, quando eu arredondo e eu uso decimal, isso pode acontecer, mas 0,02 de diferença no momento não causa aí, não faz com que nosso problema esteja errado, não, tá? Se eu tivesse mantido essa reação aqui como 80 terços, não teria tido esse problema, né? O valor teria dado exato, mas como eu escolhi arredondar, né? Então, verificação aqui, ok, nosso momento está correto, eu vou utilizar o 85 porque foi o valor inteiro, tá? Aqui eu não tenho um valor inteiro, fruto de uma divisão que era uma dízima periódica, né? Então, eu sempre evito deixar esses decimais exatamente para isso, para não sair levando esses erros de arredondamento nos esforços internos. Está faltando aqui o momento fletor no ponto D, né? Então, no ponto D, eu vou olhar pela direita, né? Claro, eu tenho aqui a carga distribuída gerando essa flexão negativa. Menos 10 vezes 1, vezes o braço de alavanca, que é 0,5, então esse nosso momento fletor aqui vai ser menos 5 quilonewtons metro. Temos quase todos os pontos já de momento fletor. Está faltando só o momento fletor, o máximo, né? Que ele acontece bem aqui, ó. Vou calcular ele já já. Vou primeiro desenhando aqui o diagrama, começando com os valores que a gente já tem. Então, mais uma vez, eu vou marcar aqui no meu diagrama os pontos notáveis, ó. Ponto A, metade da estrutura é mais ou menos por aqui. O 4 é bem aqui, que é o ponto B. Aí 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. Tá? Pronto, aqui são os nossos pontos, né? O momento fletor no ponto A, eu queria fazer com uma cor bem bonita. Mas não tem uma cor bem bonita. Fazer de roxo. Queria um rosa, mas não tem. Momento fletor no ponto A é 0, né? Ó. Aonde mais ele foi 0? No ponto E, que é a outra extremidade, e no ponto C, que é a rótula, que é bem aqui, ó. Bem aqui o momento fletor é 0, tá? Então a função momento tem que passar por aqui, tem que ser nulo, não tem para onde correr. O momento fletor no ponto B de bola, ele foi menos 85. Flexão negativa para cima, né? Então, menos 85 aqui, ó. E no ponto D, menos 5. Então, pequenininho aqui, pichototinho. Tá? Eu não vou desenhar tão pichototinho, que é para poder não ficar muito pequeno, tá? Então, assim, se esse diagrama, se essa estrutura não tivesse nenhuma carga distribuída, esse diagrama ele seria linear, né? Então, ele seria todo assim, ó, triangularzinho. Saia daqui para cá, sairia daqui para o 5. Eu vou chegar lá. Daqui para cá.
e sairia do 5 para o 0 aqui totalmente linear. Entretanto, nós temos uma carga distribuída e isso é necessário com que a gente adicione o efeito dessa carga distribuída no nosso desenho. É o que a gente chama de pendurar as nossas parábolas, né? Nós temos que pendurar a parábola a partir desse pontilhado. Então, no primeiro trecho, aqui, entre os pontos A e B, tá? Que é o ponto A, eu vou colocar aqui depois eu apago. Aqui é o ponto B, se a gente olhar... Ai, que susto! Se a gente olhar o nosso diagrama de cortante, entre o ponto A e o ponto B, ele é linear, porém, não existe interseção da função força cortante com o eixo da viga. Então, o parâmetro geométrico que eu vou adotar para desenhar a minha parábola aqui é o parâmetro de flexão que a gente conhece pelo valor QL2 sobre 8. É o máximo da parábola, né, quando a gente tem flexão pura. Não sei se vocês lembram disso, né, mas estamos aqui para reviver momentos, né? Então, a gente vai ter aqui o nosso QL2 sobre 8. Esse QL2 sobre 8 é no trecho, ó, entre A e B, tá? A carga é 10, o lado é 4 ao quadrado sobre 8. 4 ao quadrado é 16, por 8, 2, vezes 10, 20. Então, existe aqui uma distância de 20, tá? Saindo aqui do meio da minha linha reta, ó, 85, metade 40, metade 20. Mais ou menos isso aqui, ó. Saindo aqui do meu pontilhado e encontrando a minha função. Então, bem aqui no centro, minha função momento, ela faz isso aqui. Não. E essa distância aqui é o nosso QL2 sobre 8, né? É o nosso 20, tá? Estou procurando aqui uma forma. Pronto, é o nosso 20, QL2 sobre 8. E esse momento ele é negativo. Vou fazer agora o desenho entre o ponto D e o ponto E, tá? Que é exatamente igual a esse daqui. Entre o ponto D e o ponto E, se a gente olhar para o nosso diagrama de cortante, acontece a mesma coisa. É linear, mas não existe a interseção da função com a estrutura no decorrer do trecho, tá? Dentro do trecho. Então, o que é que eu vou fazer? Traçar o pontilhado e calcular também o QL2 sobre 8. O QL2, nossa. O QL2 sobre 8 aqui vai ser igual à carga, que é 10, vezes 1 ao quadrado, que é o comprimento, dividido por 8. Quanto é que dá 10 por 8? 10 por 8, 1,25. É uma distância bem pequenininha, tá? Que é aqui, ó, perpendicular aqui. Então, eu venho com a minha canetinha roxa e desenho a minha parábola muito na ponta. Essa reta ficou muito longe. O importante é ter saúde. Tá? E aqui a distância, ó, QL2 sobre 8, tá? Esse 8 ficou horrível. Eu lembro a primeira vez que eu cheguei lá na casa da minha mãe, escrevendo esse 8 desse jeito aqui. Foi no meu primeiro ano do ensino médio, né? Eu estudei no interior a minha infância inteira e eu fui alfabetizada pela minha tia, irmã do meu pai. Era minha professora da alfabetização. E aí era todo um sacrifício para ensinar as crianças a escrever o 8 desse jeito aqui, né? Que é como se deve escrever o 8 segundo a caligrafia padrão. Aí a gata veio para Fortaleza, vim morar aqui. Quando eu vi meu professor de física do primeiro ano, escrevendo esse 8 assim. Aí eu disse, é isso que eu quero para minha vida, fazer 2 bolinhas. Aí eu cheguei lá em Morango Novo de férias, e minha mãe me viu estudando, por algum motivo eu estava estudando lá, não lembro porquê, e me viu fazendo esse 8. Gente, ela brigou tanto comigo, porque ela também era professora na época, e aí comentou, era uma dificuldade imensa de fazer a criança
escrever o 8 da forma correta, né? E aí, para quando chegar na fase mais juvenil, ver exemplos de pessoas que não escrevem o 8 da forma correta e aí acabar com todo o trabalho. Aí, sempre que eu faço um 8 desse e fica feio, eu lembro desse dia em que ela se revoltou com o meu 8, né? Mas aí eu continuo escrevendo o 8 assim, eu escrevo, na verdade, do jeito que eu quiser. Só um momento. Eu escrevo de dois jeitos. Aqui eu escrevi do jeito certo, né? E aqui eu já escrevi guardas bolinhas. Eu acabei que virei esquizofrênica. Não mantenho um padrão de 8 mais. Fica na minha cabeça. Coisas de louco. Momentos, interação. Agora está faltando a gente calcular isso aqui, ó. O momento aqui, tá? Entre os pontos B e D, tá? Nós temos isso aqui acontecendo na nossa vida. Aqui é o ponto D. Nós temos... Opa, o D não é aqui. O D é aqui. Então, nós temos, ó, essa função cortante cruzando o eixo. Eu vou chamar esse ponto de P de Paula, tá? Porque é um ponto P de Paula que eu sou importante. Então, eu preciso saber aonde está esse ponto P, em que distância está esse ponto P, para poder calcular o valor do momento exatamente nessa seção, né? Aplicando aí o método das seções ou o método das áreas. Para descobrir a que distância está esse ponto P, eu tenho duas alternativas. A distância que eu falo é essa aqui, ó. Daqui até o ponto P, tá? Que eu vou chamar de X. Então, para saber que distância é essa, eu tenho duas formas. Eu posso utilizar semelhança de triângulos, né? A gente sabe que esse trecho completo, ele vale 6 metros. Então, X está para, né? 43,33 está para 6 menos X, assim como 16,67 está para 43,33 está para X, assim como 16,67 está para 6 menos X. Então, a gente tem essa alternativa. Vou calcular ele aqui mesmo, tá? Por semelhança de triângulos. Gente, não tem um espaço para eu calcular isso. Vou calcular aqui. Momento máximo, só para ficar registrado. Cálculo do momento máximo. Primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar o X, né? Então, o X ele pode ser calculado da seguinte forma. Semelhança de triângulos, que aí fica 43 sobre 33 está para X, assim como 16,67 está para 6 menos X. Dá certo? Demais. Você pode calcular isso aqui tranquilamente. Só que eu, particularmente, prefiro não utilizar a semelhança de triângulos. Eu prefiro calcular utilizando a função cortante. Eu sei que o meu valor era 43,33 e quando eu andei, né, X metros, eu encontrei igual a 0. E a que taxa eu fui diminuindo? A taxa da carga. Então, eu sei que o valor da cortante aqui, né, cortante em B, menos a minha carga vezes a distância, ela é igual a 0. Isso aqui é uma função linear, tá? Isso aqui é um gráfico de uma reta. Então, eu sei o valor da cortante, eu sei o valor da minha taxa de decrescimento, que é a minha carga. A cada metro, eu carrego 10 kN. Então, eu decresço um valor de 10 kN por metro. E o X é exatamente a distância que eu quero. Então, ou 43,33 menos 10 vezes X é igual a 0. Eu acho essa conta aqui um pouco mais fácil de fazer, tá? Então, X aqui, é isso aqui dividido por 10. Nosso X vale 4,33 metros, tá? Então, essa distância aqui, ó, esse X, eu gosto de deixar os dois gráficos na mesma página, por isso, que é para não ficar voltando. Vale 4,33 metros. E aí, para calcular o momento nesse ponto P, o que é que eu vou fazer? Eu sei que o ponto P, ele está a 4,33 metros aqui de P. Então, 3 é mais ou menos por aqui. O ponto P está mais ou menos por aqui. Eu tenho duas formas de calcular isso aqui, tá? Pegar aqui o 4,33 e marcar o ponto P.
e aí calcular pela direita ou pela esquerda, eu posso traçar uma seção bem aqui, calcular, ou eu posso aplicar o método das áreas e calcular esse momento, tá? Como é que eu calculo isso utilizando o método das áreas? O momento no ponto, ele vai ser o somatório do momento no ponto anterior mais a área do diagrama do cortante. Por quê? Porque momento, a integral do cortante, integral de QX dx é igual a momento de x. Então, o momento, a integral, a definição da integral, como vocês viram muito bem nos cálculos 1 e 2, é a área sobre a curva. Então, se eu já tenho a curva e consigo calcular uma área facilmente, eu simplesmente vou somar essa área com o meu momento até o ponto, né, em questão, que é o 85, que é o momento onde começa a função linear que vai cruzar o eixo x. É o nosso momento aqui, ó, onde a cortante foi 43,33, é o nosso momento no ponto B. Então, momento em P, tá? Que é o nosso momento máximo, vai ser... Meu Deus, eu queria só que não ficasse tão grosso. Momento máximo vai ser o momento fletor no ponto anterior a ele, e aí a gente vai pegar o mesmo ponto, não vou pegar aqui a rótula, tá? Vou pegar o mesmo ponto onde eu peguei o cortante, que é exatamente a área que eu vou pegar, menos 80, o ponto B, mais a área do diagrama de cortante, que vai do ponto B até o ponto que eu estou aqui, ó, calculando. E a área do cortante é essa área aqui, é esse triângulo. Como é que eu sei a área dele? Base vezes a altura dividido por 2. 43,33 vezes 4,33 dividido por 2, tá? Então, o momento máximo aqui vai ser menos 85, que é o momento no ponto B, não esqueçam dos sinais, pelo amor de Deus, mais a área do cortante. Base vezes a altura dividido por 2. Então, o nosso momento máximo aqui para esta viga vai ser 43,33 vezes 4,33 dividido por 2, menos 85, um momento positivo de 8,8. quilonewton metro. Então, bem aqui no ponto P, o nosso momento, ele vale 8,8. Eu vou ter que colocar aqui um pouquinho maior do que o 5, só para não ficar tão desgraçado, tá? Então, a minha parábola, ela sai daqui, ela passa no 0, ela passa no 8,8 e ela sobe para o 5. Eu vou apagar isso aqui só para poder tentar fazer a parábola passar aqui pelo 0 primeiro, tá? Ela vem por aqui, ela passa no 0, ela faz a curva no 8,8 e sobe até o 5. Não ficou bem do jeito que eu queria, não, mas eu acho que é o melhor que eu estou sendo capaz de fazer hoje, tá? Então, aqui, 8, deixa eu tremir. Vou fazer o 8 da minha mãe, hein? 8,80, né, quilonewtons. E aqui está passando no 0. Dá assim umas pintadas, né? Um toque artístico. Pronto, esse momento... Aqui ficou horrível essa saída, né? Meu Deus. Estou só piorando. Não. Sai. De novo. Pronto, ficou melhor. Não acredito, eu apaguei sem querer. Não vai chegar lá. Um dia eu chego nesta curva de meu Deus. Pronto, ficou melhorzinho. Então, aqui esse momento é negativo.
e esse momento ele é positivo. Esse é o nosso diagrama de momento fletor, a unidade dele, quilonewtons metro. E isso aqui encerra o nosso exemplo 1 que nós começamos na aula passada. Tranquilo? Alguma question? Alguma dúvida? Para o abacaxi? Tranquilo, né? Facinho demais. Então, temos aqui outro exemplo, né? Para a gente fazer. Calcular aí os diagramas de esforço internos desta outra viga, que agora nós não temos mais só uma carga pontual, né? Nós temos uma carga distribuída, nós temos também uma carga pontual, tá? Bem parecido o modelo, tá? Mas agora com essa carga pontual aí bem em cima da roca. Vamos aqui, né? Mãos à obra. Primeiro passo que a gente tem que fazer é verificar se essa estrutura ela é ou não isostática, né? Então, a gente vai aqui colocar as reações de apoio. Nós temos aqui a reação vertical em A, apoio de primeiro gênero, reação vertical em C, também primeiro gênero, reação vertical em D e reação horizontal em D. Então, nós temos quatro reações. 4 reações de apoio, 3 equações de equilíbrio, mais uma equação de condição, que é a equação da rótula. Então, nós temos 4 equações. Esse problema, ele é isostático. Se ele é isostático, nós somos capazes de resolver. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é calcular as reações de apoio, tá? Para calcular as reações de apoio, eu vou fazer utilizando o método direto. Logo, não vou fazer decomposição mais não, tá? Eu fiz na aula passada para vocês verem como era que fazia pelos dois, mas aqui, como o tempo já está bem avançado, né, eu pretendo terminar esse exemplo também hoje, então eu vou fazer diretamente aqui pela equação adicional da rótula. Então, ó, se eu aplicar somatório das verticais, não encontro uma reação, nem somatório dos momentos em qualquer um dos pontos, nem se eu fizer somatório das horizontais, eu só encontro que a horizontal em D, ela é 0, né? Então, o somatório das forças horizontais igual a 0, a reação em D aqui, ela é nula, eu não tenho nenhuma força horizontal atuando na minha estrutura. Então, eu já vou partir diretamente para o momento fletor na rótula, que é no ponto B, ele é igual a 0. Resta a mim escolher aonde eu vou aplicar essa equação. Se eu vou olhar pela direita ou se eu vou olhar pela esquerda. Se eu olhar pela direita, eu tenho 2 reações. Então, não me é muito interessante. Mas se eu olhar pela esquerda, eu consigo encontrar o valor de VA. Então, olhando aqui pela esquerda, vertical em A gera uma flexão positiva, né, subindo, VA vezes 6, menos 20, vezes 6, vezes 3, igual a 0. A reação vertical em A aqui, então, vai ser igual a 20 vezes 3, 60 quilômetros, tá? Então, temos o primeiro valor. Aí, com isso, com essa reação vertical em A conhecida, então eu posso simplesmente aplicar somatório dos momentos aqui no ponto D e encontrar o valor da minha reação vertical em C. Então, eu vou aqui, ou posso aplicar o momento em C também, tá? Só que eu acho sempre que momentos, somatório de momentos em estruturas intermediárias dá um pouquinho mais de confusão. Então, somatório dos momentos no ponto D é igual a 0. E aí eu vou usar o positivo da regra da mão direita, tá? Sempre, somatório de momentos, eu uso o sentido positivo da regra da mão direita. Quando é momento fletor, eu uso convenção de sinais. Então, o somatório dos momentos em D igual a 0,
A reação VA, ela gera um momento negativo. Então, menos 60 vezes 6 mais 6, 12. 12 mais 7, eu faço na calculadora, porque eu não estou mais pensando. Menos 19, né? Então, 60 vezes 19, que é toda essa distância, momento negativo. A força de 10 pontual, que aqui está quilonewton por metro, mas é só quilonewton, tá? Não tem essa força aqui, não é distribuída. Cadê? Ela é só quilonewton, tá? Não tem nada de quilonewton por metro aqui. A força de 10, ela gera um momento positivo lá no ponto P, segundo a mão direita. Então, mais 10 vezes a distância aqui, 6 mais 7, né, 13. A reação vertical em C gera um momento negativo, menos VC vezes 7. E está faltando agora só a força distribuída. A carga distribuída de 20 gera um momento positivo. Então, mais 20 vezes a distância completa, que é 19, vezes o seu braço de alavanca, 9,5. Isso aqui é igual a 0. Então, a reação vertical em C vai ser igual a menos 60 vezes 19, mais 10 vezes 13, mais 20 vezes 19, vezes 9,5. Toda essa galera dividida por 7, vou fazer de novo aqui. Menos 60 vezes 19, mais 10 vezes 13. Façam aí também, tá? Só para garantir. Mais 20 vezes 19, vezes 9,5, dividido por 7. 371,43 quilonewtons. E, por fim, somatório das forças verticais igual a 0. Viga gigantesca, né? Tipo viga de ponte. Vai ser VA, que é 60, mais 371,43, mais a vertical em D, isso aqui tudo é igual a 20 vezes 19, mais o 10 lá, não podemos esquecer dele. Né? Então, a vertical em D aqui vai ser 20 vezes 19, mais 10, menos 60, menos 371,43. A reação vertical em D aqui deu menos 41,43 quilonewtons. Então, na verdade, ela é uma reação para baixo, né? Ela é negativa, menos 41,43. Ela está segurando aqui essa estrutura, tá? Porque a gente tem essa reação muito gigante empurrando aqui nossa viga. Essas são as nossas reações. Então, eu vou trazer aqui para cá os valores, né, para... Ixi, eu não vou conseguir apagar o quilonewton metro porque eu não enxergo. Vou pintar aqui de branco. Ainda bem não vou enxergar. Quando o pincel vai branco lá, nem amarelo eu vejo direito. Não. Coisa mais chata. Dá para entender, né? Então, aqui, a reação vertical em A foi 60. A reação em C foi 371,43. E a reação em D foi 41,43 aqui para baixo. Tá? Se a gente somar todo mundo, ó, 10 mais 20 vezes
6 mais 6 mais 7, mais 41,43, menos 60, menos 371,43, igual a zero. Tá? O somatório aqui está dando 1. Então, com as reações de apoio, simbora aviões, força cortante. Não tem normal também, não tem força horizontal, né? Então, força normal? Força cortante. Ok. Cortante em A, olhando pela esquerda, 60 kilonewtons positivo. No ponto B, preciso fazer B' e B2' também, tá? Porque eu tenho essa carga pontual. Então, cortante em B', olhando pela esquerda, 60 é positivo e o 20 entra no negativo. 20 vezes 6, 60, menos 20 vezes 6 vai dar menos 60. Em B, duas linhas, a gente tem o menos 60, menos 10. Então, menos 70 quilômetros. Daí, a gente vai aqui até a seção C, né, onde a gente tem também um C' e um C, duas linhas, porque a gente tem a carga pontual. Então, cortante em C', vou continuar olhando pela esquerda, porque eu já tenho aqui o do B2' calculado, tá? Então, vai ser menos 70, menos 20, vezes essa distância aqui, que é 6. Menos 70, menos 20 vezes 6, menos 190. Conferindo aqui rapidamente pelo outro lado, eu tenho 41,43 mais 20 vezes 7, menos 371,43, menos 190 também, tá? Então, valor correto. Cortante em C, duas linhas. Vou olhar agora vou continuar olhando pela esquerda sempre. 190. Pela esquerda aqui, mais 371,43. 371,43. 181,43. Falta só a cortante em D. Cortante em D, ó, olhando aqui pela direita agora, vai ser 41,43 positivo, tá? E aí eu vou desenhar aqui o diagrama dela. Também ficou muito para fora. Vou trazer mais para o centro aqui. Assim como do momento fletor também, tá? Porque senão fica muito ruim de desenhar. Então, vamos lá. Ponto A, aqui são 3, 6, 6 e 7, mais ou menos assim, a divisão, né? Não é muito complexo, não. Essa vírgula é quase mais simples do que a primeira. Cortante em A foi 60, positivo para cima. Acabou minha coordenação motora já. Cortante em B', menos 60. Aqui. B, duas linhas, menos 70. Então, ó, acontece isso aqui. Vem até o menos 60, passando aqui pelo meio, né, que é só a carga distribuída, e aí desce mais 10 aqui, tá? Onde a gente vem para o 70, e aqui é 60, tá? Só que negativo, e aqui positivo.
Do menos 70, ela vai aqui no selinha para o menos 190. Sete, 14. Meu Deus. Que trambeiro. Menos 190. Tá? O C, duas linhas, é 181 positivo. Então, é isso aqui para cima. Ainda bem que eu tô com esse fio de abacaxi, porque se vocês estivessem vendo a minha cara desenhando isso aqui, fica assim um horror. 181,43 e em D, 41,43, né? Tem aqui ainda. Para finalizar com chave de ouro. Venha reto, por favor, venha reto. Aí. Esse é o nosso diagrama de esforço cortante, também em quilonewtons, tá? Esse caso é um pouco mais simples, aliás, né, do que o exemplo anterior, porque aqui, ó, no ponto P, tá? Esse ponto P aqui, ele, ó, o X, ele está bem no centro, tá? Ó. Se a gente calcular o valor de X, a gente vai ter 60 menos 20 vezes X igual a zero. Então, o X aqui vai ser 3 metros, ou seja, está no centro do vão. Quando isso acontece, né, quando X coincide com o centro do vão, temos aí um caso, temos uma situação de flexão pura, né, que nada mais é do que um trecho de flexão pura. Ó, o momento fletor ele é zero aqui e ele é zero aqui, é como se eu tivesse uma viga biapoiada, só sujeita aqui a uma carga distribuída. Então, eu tenho aqui uma flexão pura. Logo, o momento no ponto P, ele vale QL2 sobre 8, tá? Então, facilita, a gente não precisa calcular a área do cortante, tá bom? Então, aqui é só, sempre que tiver no meio do vão, o momento, as cortantes forem iguais, a gente tem aqui de 60 para 60, então ele é todo simétrico, assimétrico no caso, então o momento fletor aí máximo vai ser QL2 sobre 8. São aqueles casos que a gente já vem vendo aí, né, desde sempre. Para finalizar aqui, vamos agora para o momento fletor, né? Então, mais uma vez, eu vou colocar aqui as reações, tá? 60, 371,43 e 41,43. E vamos ao cálculo aqui do momento fletor. Convenção de sinais. É essa daqui, tá? Então, vamos lá. Momento fletor no ponto A vai ser igual a quanto? Apoio simples na extremidade, momento sem carga de momento fletor pontual aplicado, o momento fletor ele é nulo. Então, ele vai ser nulo em A, ele vai ser nulo em B, porque nós temos a rótula, e ele também vai ser nulo no ponto D de dado, porque nós também temos um apoio simples na extremidade sem carga de momento aplicado. Então, momento em A, momento em B e o momento em D, todos serão iguais a zero. Aí facilitou muito, né? Só está faltando calcular o momento
no ponto C. Posso olhar pela esquerda ou posso olhar pela direita. Eu vou olhar pela direita, que eu tenho menos cargas. Então, olhando pela direita, a força pontual de 41 faz um momento negativo, de menos 41,43 vezes a distância, que é 7 metros. E a carga de 20 também faz um momento negativo, vezes 7, vezes 3,5. Então, o momento fletor no ponto C vai ser igual a menos 41,43 vezes 7, menos 20 vezes 7 vezes 3,5. Um super momento aqui de 780,01, né, quilonewton metro. Isso aqui foi olhando pela direita. Eu vou fazer pela esquerda também, porque estou com tempo livre. Então, vai ser 60 vezes 12, menos 10 vezes 6, menos 20, vezes 12, vezes 6. Então, momento no ponto C, olhando pela esquerda, 60 vezes 12, menos 10 vezes 6, menos 20 vezes 12 vezes 6, menos 780 quilonewton metro. Esse 0,1 aqui, mais uma vez, erro de arredondamento por conta dessa reação de apoio, tá? Não é nem erro, é diferença por conta do arredondamento, tá? Que eu não arredondei errado, não. É só porque dá essa pequena diferençazinha mesmo. Então, o momento aqui é 780. O momento aqui entre A e B vai ser QL2 sobre 8, então não vou nem me preocupar em calcular o momento máximo, tá? Eu vou simplesmente calcular aqui na própria parábola. Então, mais uma vez, eu vou dividir aqui mais ou menos parecido, tá? São esses dois pontos intermediários. Então, o momento no ponto A, ele é 0. O momento na rótula, que é o ponto B, também é 0. E o momento na extremidade aqui também é 0. O momento aqui, no ponto D, C de casa, ele foi menos 780. Então, eu vou aqui puxar aqui, né, 780. Ah, não quero azul, não. Azul é muito, muito comum. Vou fazer de verde. (780) negativo. Aqui, então, meu momento, ele vai sair daqui, passar por aqui, vir para cá e depois vir para cá, né? Então, entre esses dois trechos, eu tenho que ter o meu bom e velho pontilhado aqui, que é quem vai marcar as distâncias da minha parábola, né? Eu tenho que marcar aqui os meus QL2 sobre 8, né? Não posso esquecer. Apesar, pelo gráfico do cortante, eu não tenho a interseção, né, entre a força cortante, a função da força cortante e a viga, então é simplesmente aplicar QL2 sobre 8, tá? O QL2 sobre 8 aqui, entre esses dois pontos, vai ser o ponto da parábola, né? E ele vai valer quanto aqui? Vai ser 20 vezes 6 ao quadrado, dividido por 8, vai valer 90. Então, eu venho aqui, ó, com 90. Na verdade, eu queria ter vindo com ele laranjinha. Não vai ficar muito proporcional, não. E aqui a minha parábola, tá? Com o valor aqui, QL2 sobre 8, igual a 20 vezes 6 ao quadrado sobre 8, 90. E esse momento, ele é positivo. Tá? Daqui para cá, quanto é o que vai valer o QL2 sobre 8 da gente, ó? QL2 sobre 8 aqui, eu vou colocar só o valor, tá? Vai ser 20, também vai ser 90, né? O 20, que é a carga, vezes o lado ao quadrado, dividido por 8, também vale
90. Então, daqui para cá, eu tenho que deixar uma distância aí bem semelhante a dessa parábola aqui. E desse outro trecho, o vão é de 7 metros. Então, o nosso QL2 sobre 8 é 122,5. Então, aqui é um pouquinho maior, tá? QL2 sobre 8 igual a 122,5, porque o vão é de 7 metros. Esse ponto já está tão todo, está me dando uma agonia. 11 horas da noite, a professora Abacaxi aqui preocupada com a tortura de um pontilhado, né, que não faz parte nem do diagrama, mas é a vida. Tá acabando. Só desenhar aqui agora essas funções. As parábolas, então, ó, sai daqui. QL2 sobre 8, chega aqui. Sai daqui. Aqui o momento é negativo e aqui o momento é negativo, tá? Esse, então, senhores e senhoras, é o nosso diagrama de momento fletor dessa estrutura em quilonewtons por metro. Finalizamos aí o nosso segundo exemplo. Alguma dúvida?